Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os primeiros passos que você precisa fazer para criar o seu primeiro aplicativo utilizando a tecnologia do Jetpack Compose. E se você não sabe, o Jetpack Compose é a tecnologia mais moderna possível para a gente criar aplicativos Android somente utilizando a linguagem de programação Kotlin e sem escrever nenhuma linha de código XML para escrever o layout. Então eu vou partir do princípio que você já tem o Android Studio instalado. Se você não tiver, acesse o navegador, procura por download Android Studio, acesse a página oficial do Android Studio e faça o download dele. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a minha versão é Ladybug, mas você pode seguir o tutorial como eu vou te mostrar aqui, porque eu também vou deixar o link aqui na descrição do projeto Start. Caso o projeto seja um pouquinho diferente aí do Android Studio, quando você inicializar, você pode estar importando o meu projeto Start se você quiser. Tá? É só você clicar aqui em Open e escolher o meu projeto para você fazer a importação. Vai estar tudo escrito aqui direitinho no arquivo que vai vir em anexo no seu zip. Tá? Mas, tirando essa opção, vamos começar um novo projeto do zero. A gente vai clicar aqui em New Project. Você vai escolher aqui a opção de Empty Activity, tá? Já vai ter o logotipo aqui do Compose, que é esse cubo. Clicando nesse cubo, você vai clicar em Next. Depois você vai dar o nome do aplicativo. O aplicativo que a gente vai criar hoje é um aplicativo que vai tomar decisões para você de uma maneira mais randômica, para que você realmente tome decisões que você ali está em dúvida. Por exemplo, será que o Brasil vai ganhar o próximo Copa do Mundo? Então é uma pergunta que você pode fazer e pedir para o app sortear, né, uma resposta como sim, não, talvez e assim por diante. A gente vai chegar lá nos detalhes do app. Então eu vou chamar esse aplicativo aqui de Magic 8 Ball, que basicamente é uma versão ali daquela bola de sinuca 8 que ela acaba respondendo, né? Existe um brinquedo que ele faz isso. Eu vou pôr um vídeo aqui para te mostrar ele acontecendo. O Andy vai me escolher. Não conte com isso! Então ele vai te responder algumas respostas pré-determinadas, mas é só para a gente entender como funciona o Compose aqui, tá? Então esse aqui é o nome do meu aplicativo. Vou salvar na pasta aqui de tutorial e você pode marcar aí a opção do Kotlin DSL e a API mínima da 24. Clique em Finish e ele vai criar o primeiro projeto aqui para você. Muito bem, com o projeto criado, ele vai gerar várias pastas aqui, a gente não vai se preocupar com essas pastas agora, a gente tem até curso sobre isso, sobre Jetpack Compose mais completo para detalhar esses pontos, mas por hora a gente vai entender como funciona a base essencial para a gente criar o nosso primeiro aplicativo. Primeiro ponto que você pode notar, se você já é programador Android, é que não existe mais a pasta Layout, então nós não vamos mais escrever nenhum XML para desenhar a nossa tela. A gente vai fazer isso 100% utilizando a linguagem de programação Kotlin, justamente para a gente compor telas de uma maneira mais intuitiva, moderna possível, que é utilizando o Compose. Mas contudo, mesmo que a gente não tenha a pasta de layout, nós ainda temos activities, né? As activities são importantes para o sistema do Android funcionar de uma maneira geral. Então nós vamos ter ainda a função onCreate, que é a função padrão do Android, que a gente fala sobre isso em qualquer sistema, nos nossos fundamentos do Android. Inclusive eu tenho um curso também já falando sobre isso, que é o Android Express, que vai te ensinar do absoluto zero a criar aplicativos Android, se você quiser utilizando a linguagem do Kotlin com XML, tá? Mas voltando aqui, nós temos aqui o onCreate. No onCreate nós vamos criar a interface gráfica, nós temos algumas funções dos Androids novos, né, que é o Android 12 e o Android 13 para ajuste de tela, e nós temos a função principal chamada de setContent. Antigamente nós tínhamos uma função chamada de setContentView. Esse setContentView era onde a gente definia o arquivo XML, onde realmente tinha o layout daquela tela específica. Agora a gente não tem mais o setContentView, a gente tem o setContent, que é um bloco de código que vai ser disparado pelo Compose, e dentro desse bloco de código nós começamos a escrever funções. Então a partir de agora, todo o layout que você for criar, ele vai ser feito somente com funções aqui. Isso aqui é semelhante a outras tecnologias como por exemplo o Flutter, ou linguagens como por exemplo da Apple, né, o Swift com o Swift UI. O fundamento é o mesmo se você já programou nessas tecnologias. Se não programou, tá tudo bem, fica tranquilo, não vai fazer nenhuma diferença nesse momento agora. Mas o importante é você saber que dentro desse bloco, setContent, a gente vai começar a definir os temas que a gente vai estar utilizando e os componentes de interface gráfica, né? Imagens, campos de textos, botões, componentes de rolagem, de scrolling e assim por diante. Então é aqui dentro que a mágica acontece, tá? Então ele já criou um código padrão para mim inicializar, né? Ele criou uma função chamada de saudação, né, o greeting, uma função que simplesmente dá um alerta, um olá para o usuário final. Nesse caso aqui é um olá do Android, né? Então se a gente pegar o nosso smartphone, coloca o cabo USB no seu smartphone, ativa o modo debug, eu estou partindo do princípio que você já fez isso, você já tem um básico ali de fundamentos do Android, tá? Eu vou trocar aqui o texto, antes de apertar o botão, vou pôr o meu nome aqui só para a gente visualizar. Então no meu smartphone apareceu o texto Hello Thiago, que foi exatamente o texto que eu escrevi aqui.
No lado direito aqui no próprio Android Studio, você vai ter essas caixinhas, né? Essas caixinhas aqui. Essas caixinhas aqui você pode clicar nessa chamada de split e você vai ter uma pré-visualização da tela que você está trabalhando. Só que tem uma diferença, né? Você vê que no smartphone ele fala Hello Thiago e aqui ele fala Hello Android. Por que tem essa diferença? Porque no smartphone, quando a gente aperta o botão de play para executar e compilar o código e subir o projeto para dentro do smartphone, ele define o que está dentro de Set Content View. Mas aqui do lado do Android Studio, o que ele está olhando, o que ele está renderizando de fato, é um bloco de uma função aqui embaixo chamada de Preview, né? Toda função que tiver esse bloco de Preview, ele vai ter essa caixinha do lado com split, e ali dentro você vai definir, né, a chamada do seu componente da interface gráfica. Ou seja, tanto a Activity chama o greeting, quanto o preview chama o greeting, mas eles acabam passando parâmetros diferentes. E é por isso que aqui do lado você tem um resultado e quando você roda no smartphone você tem outro resultado. Então vamos começar definindo o nosso projeto, né? Como nós já temos o preview vai nos ajudar a criar uma interface gráfica, né, uma casca ali do nosso aplicativo sem ter que rodar no smartphone. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui chamada de greeting, eu vou mudar o nome dela para app, beleza? Vou tirar esse name e vou tirar essa variável chamada de name aqui também. Vou deixar só o hello. E agora, como eu troquei o nome da variável, da função, eu vou pôr app aqui. Vou tirar o name também. E aqui eu também vou pôr app. E aqui dentro de app a gente vai começar a escrever o código do nosso componente para ter ele funcionando. Você pode clicar aqui no íconezinho de reciclagem, né, de refresh, para ele atualizar a interface gráfica para você, do preview. Então você tem só a caixinha do texto hello. Por quê? Porque a minha função app só tem um componente dentro dele, só tem o texto hello. Tudo que tiver dentro de composable, né, a gente pode estar colocando funções que são funções compostas. São funções que estão dentro do kit de desenvolvimento do Android para a gente desenhar esses componentes. Então a gente vai começar a explorar um pouquinho desses componentes para fazer o nosso aplicativo funcionar. Tá? Então nesse momento aqui, o que eu quero fazer? Eu quero ter uma pré-visualização do tamanho do meu smartphone inteiro, porque de fato aqui eu só estou desenhando o componente texto, que cabe ali a palavra hello bem pequenininha, mas não é isso que eu quero. Eu quero um componente maior, que caiba outros componentes dentro dele e que a gente consiga visualizar também um tamanho maior, né? Então aqui dentro, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar utilizando esse componente aqui, chamado de scaffold, que vai ter o tamanho máximo, fill max size, o tamanho máximo permitido. A gente pode criar um aqui dentro, que é o que eu vou fazer. A gente vai primeiramente modificar o nosso texto. Eu vou escrever aqui, está com dúvida, e eu também vou customizar o estilo desse texto, né? Então aqui eu quero pôr, por exemplo, um texto maior. Eu vou usar um style, uma propriedade style, né, uma variável style dessa função, esse parâmetro dessa função, e aqui eu vou usar o material tema para pegar um estilo do tema através de uma variável chamada de typography, ponto, e algumas propriedades que a gente tem já por padrão. Eu vou estar pegando aqui o title medium para deixar ele com tamanho médio de um título, né? E eu também quero pôr aqui, por exemplo, font height. O peso a gente tem em negrito e assim por diante. Eu vou pôr o bold, que é o peso negrito. Mas como eu tinha mencionado anteriormente, eu quero ter essa caixa grandona na pré-visualização. Então como é que eu vou fazer? Eu vou ter que envelopar todo esse campo de text dentro de um componente que eu consiga redimensionar ele do tamanho do smartphone. Então eu vou criar um componente aqui chamado de coluna, chamado aqui de column, e aqui dentro de column, dentro das variáveis de column, eu vou colocar aqui uma propriedade chamada de modifier, que é um modificador, né? E eu vou passar esse modificador que está vindo já aqui da tela anterior. Então eu vou pegar esse modificador e usar da mesma forma que o Android usou aqui, ó. Modifier.fillMaxSize, tá? E aí dentro dele eu vou abrir e fechar o bloco de código e jogar o text para dentro dele. Vou pôr o cursor em cima dele, vou apertar o Alt e Enter e vou importar essa função aqui. Então ele fez um import aqui da coluna que está dentro do pacote de fundação do layout do Compose. Tá? Aqui do lado vai ter um íconezinho para você ajustar o tamanho da visualização. E aí nós já temos aqui a casca do smartphone para a gente conseguir enxergar aqui na pré-visualização igual ao smartphone. Então o que eu fiz foi pegar uma propriedade de modificar, por isso o nome já diz, é modificador, modificar essa casca para que ele preencha totalmente o máximo do tamanho do aparelho. Nesse caso vai ser smartphone, mas se fosse tablet também iria ajustar o tamanho do tablet. E aqui a gente tem um componente interno dentro dele que é um text. Beleza? Então agora eu vou pôr mais um texto. Vou pôr um outro texto aqui. Esse texto aqui vai ter
a string chamada de faça uma pergunta e irei te ajudar a decidir. E agora nós vamos pôr também um estilo para ele. A gente tem vários estilos de tipografia, né, de fontes, de uma maneira geral, usando o Material Tema. E a gente vai pegar uma tipografia aqui como Body Medium, que é um texto de corpo, com tamanho aqui um pouquinho menor. Beleza? E aí a gente vai pôr mais um texto que seria do resultado, né? Vamos pegar aqui um text que seria do resultado que a gente vai escrever aqui, ó. Vou pôr só resultado só para a gente ter como base e vamos formatar e estilizar ele aqui. Vamos usar o Material Tema também e vamos pôr aqui o Title Large para pôr uma resposta bem grandona ali e também vamos pôr ele como negrito usando fonte rate.bold. Ok, então nós já temos aqui 3 componentes. Por que esses componentes estão sendo colocados de cima para baixo? Aonde que foi especificado isso? É esse componente principal chamado de column. O nome já diz, é coluna. Então tudo que estiver sendo inserido dentro dele vai ser empilhado como uma coluna, de cima para baixo. Sempre isso aqui vai acontecer, né? Se eu tivesse usado outros componentes que a gente pode explorar em outros vídeos, ele iria, por exemplo, colocar na horizontal, ele iria colocar um em cima do outro. Então tem várias formas de você expor esses componentes. O coluna é o mais comum e o primeiro que você está aprendendo a fazer aqui com o Compose. Agora, como a gente tem uma coluna já disponível, eu não quero que os meus componentes fiquem sempre lá no canto superior esquerdo, né? Sem nenhuma margem, tudo ajustado, né? O que a gente pode fazer? Primeiramente, a gente pode jogar ele para o meio. Como que a gente faz isso? A coluna também tem uma propriedade, um parâmetro, chamado de horizontal alignment, ou seja, qual que é o alinhamento desses componentes filhos que estão dentro dele. O alinhamento é para a esquerda, no centro ou à direita. Então a gente pode pegar uma propriedade chamada de alignment e especificar como, por exemplo, o centro horizontalmente. E agora para o eixo vertical nós temos aqui o vertical arrangement. Então qual que é o empilhamento na ordem vertical? A gente vai usar o arrangement.center para ir jogar todo mundo no centro da tela, beleza? E agora se a gente rodar o código novamente, você vê que tem uma diferença, né? No smartphone tem um espaço aqui e no preview não tem esse espaço. Por que tem essa diferença? Porque na pré-visualização nós estamos chamando somente o app e na hora de a gente executar o código, na main activity, nós estamos chamando o app com um modificador. Esse modificador tem um padding, então ele está colocando um padding nos nossos componentes. Aqui, ó, o padding que eu passei para ele aqui, ó, chegou aqui. Então esse campo de texto não pode ter um padding, eu vou tirar ele aqui, porque foi um código gerado automaticamente pelo Android. Você vê que aqui nada mudou, mas se a gente executar o código no smartphone, você vai ver que ele vai estar agora diferente. Então, como eu tinha mencionado no começo do vídeo, tem que se atentar ao preview, que você está chamando no preview, que você está de fato executando dentro do smartphone através do onCreate, tá bom? Ok, então agora nós precisamos também de um botão, de um evento de botão para que a gente possa pressionar e ele gerar respostas automáticas para a gente. Então vamos pegar aqui uma classe, uma função chamada de button, tá? A partir de agora todas as funções aqui elas começam com letra maiúscula. E aqui nós podemos colocar dentro do bloco de código desse botão o texto do botão. Então a gente vai criar o componente de texto. Eu vou chamar ele de perguntar. Não vou estilizar ele, eu vou deixar ele padrão. E dentro da propriedade de parâmetro do botão, eu vou criar um bloco de código chamado de onClick. Esse onClick é uma variável, um parâmetro que aceita um bloco de código. Então eu vou pôr só as chaves, que é o bloco de código que ele vai ser executado posteriormente, tá? Então isso aqui é executado depois do click. Tá? É um evento que acontece posterior. Então, nesse momento aqui, se eu pegar e apertar o botão, nada vai acontecer, porque não tem lógica de programação, mas ele já é um botão clicável, né? E agora nós podemos pôr a nossa lógica de programação para fazer ele funcionar. Então, toda vez que eu apertar o botão, eu quero modificar esse texto chamado de resultado, para que ele mostre 3 possíveis categorias para mim. Eu vou ter que colocar no lugar do resultado uma variável que seria uma string. Então, logo abaixo aqui da função, eu vou criar uma variável chamada de mensagem e vou colocar ela como uma string vazia, para ela começar vazia. Vamos pôr ela aqui como message, tá? E aí no evento do click, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa mensagem. Vou pegar, por exemplo, a mensagem e vou trocar para teste. Então o que esse código está fazendo para mim? Ele está dizendo o seguinte, olha, toda vez que houver um evento de click do usuário, pega a variável message e atribui para ele o texto text. E com isso, esse texto text teria que ser anexado aqui dentro como um variável, certo? Então se eu apertar aqui,
ele deveria mudar o texto, mas ele não muda. Por que que isso não acontece? Porque o Compose não funciona dessa maneira, alterando diretamente a variável, né? Para a gente alterar essas variáveis precisam ser lembradas, porque toda vez que eu tocar nesse botão, eu estou forçando ele a atualizar a interface gráfica, ele atualizar a tela. E como a tela não consegue guardar o valor dessa variável, então eu preciso de uma maneira ou de outra armazenar esse valor dessa variável. Então como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou transformar ele para uma variável imutável, val, e aqui, ao invés de eu passar uma string direta, eu tenho que passar um mutable state of. É uma variável mutável de estado, o próprio nome já diz. Qual que é a variável que vai modificar o estado da sua interface gráfica? É essa daqui, começando com uma string branca. Mas se eu fizer só isso, ele não vai deixar. Por quê? Porque ele precisa lembrar, da próxima vez que eu apertar o botão, qual que é o texto que foi armazenado ali dentro. Então eu preciso de uma propriedade chamada de remember. Tá? É um bloco de código que você vai definir aqui e vai envelopar esse mutable dentro desse remember. Mutable, vai dar um Alt-Enter para importar a função, e no remember também, tá? Então, nesse momento agora, eu posso estar modificando essa variável, que é a variável que vai lembrar. O nome já diz, remember, ele vai lembrar do valor que eu passei para ela toda vez que ele atualizar a tela. Só que se eu passar direto aqui, ele não deixa, né? Porque agora o tipo dele é um tipo state, ele mudou a variável, ele não é uma string, ele é um objeto que armazena string, vamos pôr dessa maneira. Então, eu preciso passar um ponto value para eu atribuir o valor, e o ponto value para eu recuperar o valor. Então aqui eu estou atribuindo uma string dentro desse estado, e aqui eu estou recuperando a string que está dentro deste estado. Um estado que foi lembrado, né? Então quando eu clicar, ele vai pôr o teste dentro da string, e realmente ele vai desenhar, vai atualizar a minha tela novamente. Agora vamos adicionar a lógica de programação aqui no evento de clique. Eu vou criar uma variável chamada de results, que seria os resultados, uma lista de possíveis respostas. Então, vou usar o list_of para eu criar uma lista de respostas. E a primeira resposta vai ser uma string, eu vou chamar ele de com certeza. A segunda variável, a segunda resposta vai ser não conte com isso. E a terceira vai ser um talvez. E agora eu preciso gerar números aleatórios para que ele me dê respostas baseado na sorte, baseado na aleatoriedade do programa. Então, eu vou usar uma variável chamada de random aqui dentro do kit do Android, do Kotlin. Eu vou usar o random.default.nextInt. Esse nextInt ele vai pegar números de 0 até o máximo que eu defini. Então, o que eu estou querendo dizer para ele é o seguinte, no código, eu estou falando o seguinte, olha, pega um número começando de 0 e até o máximo que eu defini para você. Então, eu vou passar aqui o máximo para ele, o tamanho da minha lista. Ou seja, me traga uma quantidade máxima de 3 elementos da lista. Então, eu vou pegar aqui o resultado, results.size. Eu estou falando para ele o seguinte, olha, me traga um número vindo de 0 até 2. Por que até 2 e não até 3? Porque ele não coloca o último número que eu passei, o tamanho real, porque senão o tamanho da minha lista vai estourar. Lembrando, na programação, tudo começa em 0. Então, se a gente fosse fazer uma traduçãozinha aqui seria o índice 0, aqui seria o índice 1 e aqui seria o índice 2. Então, com esse valor que ele vai me devolver, ou 0, ou 1, ou 2, ou 0, ou 1, ou 2 de maneira aleatória, eu vou guardar isso numa variável chamada de index, que seria o índice que eu quero acessar. E agora, ao invés de eu estar utilizando um texto fixo como teste, eu vou pegar a lista results e vou acessar através de um índice, que seria um índice aleatório. E vou armazenar esse valor dentro do estado que ele vai modificar. Então vamos fazer a pergunta, será que o Brasil vai ganhar a próxima Copa do Mundo? Não conte com isso, então simplesmente não vai dar certo. Vamos fazer uma outra pergunta. Será que você que está assistindo esse vídeo vai dar o like? Talvez. Então, fica a seu critério de dar o like ou não. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, ajuda demais aqui o trabalho no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E se você quiser se aprofundar comigo no Jetpack Compose, eu estou para lançar um novo treinamento que eu vou pôr no link aqui na descrição da lista de espera para você receber as notificações do meu treinamento completo do Android Compose. Eu já ensinei mais de 4.000 pessoas a programar para Android, para iOS. Tem vários treinamentos também no meu site oficial que você pode conferir, que está aqui no link da descrição. E nós temos diversos estudos de casos de pessoas comuns que começaram do absoluto zero e hoje estão decolando na carreira como desenvolvedores Android ou iOS. Então, confere lá os meus treinamentos, se inscreve na lista de espera do Android Compose, deixa seu like, me segue também lá no Instagram, thiagoaguiar.oficial, e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que o código fonte também vai ficar na descrição do vídeo para você baixar, caso você tenha interesse.